Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 19 de junho, quarta-feira. Estamos lendo aqui Salmos 107, os versos 13 e 14. Então, na sua grande aflição, clamaram ao Senhor, e ele os livrou de todas as suas tribulações. Tirou-os da escuridão e das espessas trevas, e rompeu seus grilhões. Estes versos aqui, o irmão Ricardo me mandou de bom dia. E eu fui reler o Salmo. E ele tem uma estrutura muito bonita, principalmente não, poético, né? Uma maneira diferente de escrita. E você que gosta de literatura, o Salmo ele tem essa elegância toda. Porque ele fala. Tem um subtítulo aqui na minha Bíblia que diz que Deus salva de todas as aflições, né? Ah, o que está falando esse salmo? São das misericórdias do Senhor, na interface com o cativeiro babilônico. Os estudiosos apontam que nesse período pós-exílico que esse salmo foi escrito. E a gente, pela, pelo, pelo que está escrito, parece indicar isto mesmo, né? Mas quando eu falo da beleza da escrita, é que ele tem pelo menos 4 vezes que repete algumas falas, né? E então fala da condição nada boa de Israel, mas depois convida para louvar ao Senhor por causa dos seus milagres em favor dos seres humanos ou por causa das suas misericórdias em favor dos seres humanos. Então, são 4 quadros. Esse que está marcado aqui é o segundo quadro. E a figura, eu falo quadro porque é, a gente tem que encarar assim, porque a gente não foi exilado, literalmente. Nenhum de nós esteve cativo na Babilônia, nenhum de nós voltou para uma reconstrução, mas na vida, portanto, simbolicamente, a gente pode ser que espiritualmente estivemos em situações semelhantes, né? O primeiro quadro, por exemplo, fala de andar errante pelo deserto, por terras inóspitas, sem encontrar o caminho para alguma cidade habitada. E por estar perambulando pelo deserto, o verso 5 diz: passavam fome e sede, e a vida se lhes vaía, né? Então, a beleza está aí, porque tem esse então. Na angústia, clamaram ao Senhor e ele os livrou de todas as suas tribulações. Aí, aquele que estava perdido, Deus fez andar pelo caminho reto, até encontrar uma cidade habitada. Aí vem a repetição. Aqui é pela primeira vez, mas depois repete mais 3 vezes. Louvai, pois, ao Eterno por seu amor leal, por seus milagres em favor dos filhos dos homens. Por quê? Porque aquele que estava com sede, Deus descedentou, ou seja, matou a sede. Aquele que estava perambulando solitário no deserto, Deus acumulou de bem a sua alma faminta. Os que habitavam na escuridão mortal, prisioneiros da miséria e de grilhões de ferro, né? Aconteceu tudo isso, o verso 11 diz, porque se revoltaram contra as ordens de Deus, desprezando o desígnio do Altíssimo. Aqui é o outro quadro, né? A gente presa em escuridão, isso aqui está falando muito, talvez, da experiência de calabouço, né? Prisioneiros da miséria e de grilhões de ferro. Foi a experiência de alguns judeus.
E o porquê disso? Porque se revoltaram contra Deus, desprezando o desígnio do Altíssimo. Aí diz, por isso, por essa razão, de desprezar o desígnio do Altíssimo, o Altíssimo os humilhou por meio de trabalhos pesados, sucumbiram e não houve quem os socorresse. Aqui é um outro quadro, né? Qual é o quadro? Prisioneiro na escuridão, na fila para morrer, né? Sentenciado à morte, sem nenhuma esperança, né? E quando sai desse buraco é para trabalhar, trabalho pesado. Aqui está descrito, algum judeu passou por isso, mas então, na sua grande aflição, a repetição, aqui agora pela segunda vez. Na sua grande aflição, clamaram ao Senhor e ele os livrou de todas as suas tribulações. O que Deus fez? Tirou da escuridão, das espessas trevas, quebrou as cadeias ou rompeu os grilhões. Aí o Salmo repete, é uma elegância, é muito lindo. Deem graças ao Senhor por seu amor leal, por seus milagres em favor dos seres humanos. Eu não vou. Por quê? Porque ele arrebentou as portas de bronze, rompeu as trancas de ferro, né? Então, tem uma dinâmica nesse salmo, né? O povo de Israel andou errado, Deus permitiu o castigo, mas enquanto estava no castigo, clamaram ao Senhor, o Senhor teve misericórdia e fez e trouxe, né, o livramento. E fica aqui o conselho: deem graças ao Senhor. Por quê? Por causa do seu amor leal, por causa dos milagres em favor dos seres humanos. Então, repete mais duas vezes, não vou ler porque a gente não tem esse tempo, mas fica aqui um convite desse salmo, e é o que eu quero concluir, é o verso 43, que depois dele falar de todas estas coisas, ele, ele diz para a gente refletir sobre isso, reflitam, está escrito, reflitam sobre isso os sábios e considerem o amor leal do Senhor. É a conclusão do Salmo. Ou seja, é para pensar na misericórdia de Deus. É para considerar a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, algum teólogo já disse, e quando eu falo algum, é porque eu não lembro mais quem foi que escreveu isso. Mas ele colocou algo que para mim faz muito sentido, que a misericórdia de Deus nivela o ser humano das suas oscilações, de quando cai, entenda isso, cai para baixo, sabe? Quando alguma coisa o coloca aquém da possível vida cristã, aquém de uma fé saudável, coloca para baixo de uma espiritualidade da qual lhe traga algum conforto. Quando ele está aquém de um discernimento, um discernimento pessoal, quando ele está aquém, quando está embrutecido pelo pecado, por alguma coisa que fez de errado e não consegue mais é, perceber a gravidade do que faz, quando já não consegue mais enxergar a dimensão do poço onde a profundidade do poço onde ele caiu, a dimensão que ele está habitando agora, né? Porque a Bíblia, o Salmo fala de pelo menos 4 episódios fora da curva, que não é o ideal, que está ali por causa do pecado, que está ali por causa do castigo, né? E nós não somos castigados por Deus no sentido punitivo,
porque Jesus Cristo já pagou, como eu disse, acredito que ontem, Jesus Cristo já pagou o castigo, já desviou a ira de Deus. No entanto, aquilo que o homem semear, ele colhe. E as consequências, as consequências dos nossos atos, às vezes eles nos colocam na sensação, na emoção fora da curva. Então, a consequência de ter feito algo errado, Deus nos perdoa, Deus não nos condena, Deus não está cismado conosco, Deus já nos posicionou, mas o sentimento é de alguém que está perambulando no deserto, é de alguém que está preso. Isso é por um momento, até que a pessoa seja nivelada novamente pela misericórdia de Deus. Então isso é uma dinâmica, tem outros quadros, mas não dá para a gente falar aqui. Mas que Deus te abençoe a lembrar que todas as vezes que caímos, a misericórdia de Deus é que nos nivela, é que nos coloca de pé. Todas as vezes que nos afastamos, que perambulamos, que nos metemos em cadeias, que nos sujeitamos a trabalhos pesados, ao trabalho escravo, quando a gente acaba se colocando numa situação de escravo, mesmo não sendo, né? Mesmo não sendo escravo do pecado, mas a sensação que fica é essa, né? O que nos nivela é a misericórdia de Deus. Então, o convite do Salmo é para a gente pensar nisso, é para considerar esse amor leal do Senhor ou para considerar as misericórdias do Senhor. Considerar é pensar nelas, é lembrar delas, é dar graças a Deus por estas misericórdias, que mesmo a gente se mete em situações das quais não era necessário, né? Que não precisaria estar vivenciando determinadas coisas, mas é a misericórdia de Deus que nos alcança. Quando é que isso acontece? Na dinâmica do Salmo, quando clamaram ao Senhor. Qual é a dica? É uma palavra até perigosa, né? Mas eu vou dizer qual é o conselho da palavra de Deus. Se alguém está se sentindo fora da curva, fora da normalidade, entre aspas, da vida cristã, podemos clamar ao Senhor. Porque nessa angústia de se perceber desajustado, nessa angústia, nesta aflição de não se sentir bem e, de ter até um certo descrédito consigo mesmo, nessa angústia de se ver reincidente em falhas, de se ver lento demais, de se ver postergando, né? De se ver letárgico, preguiçoso, espiritual, e todas essas possibilidades, a gente clama ao Senhor essa boa notícia desse salmo e o Senhor nos nivela com a sua misericórdia. Então, não importa onde estejamos, importa que clamemos na certeza, assim como ensina esse salmo, que Deus nos nivelará. Então pensa nessa misericórdia, que como disse o profeta Jeremias, é a causa de não sermos consumidos. Deus te abençoe. Pai eterno, graças te damos. Obrigado pelas tuas misericórdias, a causa de não sermos consumidos. Obrigado, ó Deus, porque podemos clamar a Ti e ter o coração novamente pacificado. E ter os pés, perceber os pés novamente no caminho. Perceber que andamos na luz novamente. Perceber que cadeias que queriam nos prender não podem fazê-lo. Nos ajude, Senhor, nestas compreensões. Eu oro no nome de Jesus. Amém.